Bom, galera, vamos agora fazer exercícios da apostila que vocês receberam, que complementa esses tópicos aí. Então, vocês já tiveram as questões de análise a teoria, né? Agora vamos fazer as questões da apostila. Então, vamos começar pela questão número 1. A questão número 1, nós vamos treinar uma coisa que vimos lá na videoaula, que é o princípio fundamental da contagem ou princípio multiplicativo. Então, vou colocar aqui. Aqui é a mesma coisa, gente. Só estou botando os dois nomes para quem estiver estudando com outra fonte não estranhar. Então, é o princípio fundamental da contagem ou o princípio multiplicativo. O princípio multiplicativo ou o princípio fundamental da contagem, eu expliquei para vocês lá na aula teórica que a gente tem que usar o que? A multiplicação das possibilidades de um problema. Então aqui na questão número 1, ele fala que o camarada no térreo tem 4 portas, depois tem 5 escadas e depois tem 3 elevadores, né? Ele quer chegar até um pavimento. Então a gente vai pegar essas possibilidades de portas e escadas e, e elevadores, vão multiplicar. Vai ficar 4 vezes 5 vezes 3. Então dá um total de 60 possibilidades de você acessar lá o pavimento lá. Então a questão número 1, ela já faz esse apanho do início da teoria lá que nós já vimos. Beleza. Então vamos lá. Questão número 2. A questão número 2, ela vem trazer uma expressão onde aparecem as fórmulas de arranjo, permutação e combinação, né? Vou colocar aqui a referida expressão. Então aqui nós temos na questão número 2 a seguinte expressão. 2. Vou colocar aqui, ó. Então ele botou arranjo 4 com 2 mais permutação com 3 menos combinação de 4 com 3. Beleza. Lá na videoaula teórica eu mostrei para vocês que eu consigo utilizar as fórmulas principais, que é arranjo, e combinação, a gente consegue fazer sem fórmula. Então, vamos fazer aqui separadamente, depois a gente faz aqui a soma e subtração. O mais fácil aqui de calcular é a permutação de 3. Por quê? Porque a permutação, a fórmula P de N é N fatorial. Ou seja, P de 3 é a mesma coisa que o 3 fatorial. Observe aqui o N da permutação se transformando no fatorial. Ao fazer o 3 fatorial, nós já achamos 6. Então, a permutação de 3, nós vamos achar 6. Rápido e direto. Tranquilo? Beleza. Agora, nós vamos fazer as outras fórmulas. Vamos fazer o arranjo. Beleza? Então, para quem está aí vendo nossos vídeos de teoria, eu vou fazer com fórmula e sem fórmula. O pessoal assim até faz uma revisão. Então, com fórmula. Tanto um modo quanto o outro tem que dar a mesma resposta. Então a fórmula do arranjo é essa daqui. Tá aí. Olhando para a nossa operação, o N aqui é o 4 e o P aqui é o 2. Então vamos substituir, né? Arranjo
4 em 2 é igual 4 fatorial, que é o N, sobre 4 menos 2, vai fazer a subtração do N com P, e o fatorial vai ficar aguardando o resultado dessa subtração. 4 fatorial sobre 4 menos 2, 2. Aqui a gente vai descer 4 vezes 3 vezes 2, para poder simplificar com o fatorial do denominador. Sobrando aqui 4 vezes 3, nós ficamos aqui com 12, a resposta do arranjo de 4 em 2. Vou fazer aqui ao lado, esse mesmo arranjo, né? Sem fórmula. Quem tiver com dúvida, é só ir lá na nossa sala de aula, que lá tá tudo explicado lá, bonitinho para vocês. Então, sem fórmula. Quando eu fiz para vocês lá sem fórmula, eu falei para vocês até pensar em emprego. Então vamos, arranjo de 4 em 2. Você tem 4 pessoas procurando 2 vagas de emprego. Então você vai botar aqui esses 2 espacinhos. Esse espacinho aqui é aquele que a gente vai colocar as possibilidades. Então vamos lá, você tem 2 vagas para 4 pessoas. Quantas pessoas estão concorrendo à primeira vaga? 4. Aí essa vaga foi preenchida. Quantas pessoas vão estar concorrendo à segunda vaga? 3. Agora usa o princípio fundamental da contagem, que eu chamei aqui no início da aula de PFC, e faz 4 vezes 3, 12. Reparem que é a mesma resposta encontrada, porém a gente fez sem fórmula. Beleza? Então, qualquer dúvida é só acessar lá a videoaula lá que vocês vão ter isso aí. Agora nós vamos fazer a combinação aqui. A combinação, que é 4 com 3, vou fazer aqui com fórmula. NP, N fatorial sobre P fatorial vezes N menos P. Observe que a diferença da fórmula de combinação para a fórmula de arranjo é que o P fatorial aqui vai multiplicar a subtração, o arranjo não. Então o N aqui é o 4 e o P é o 3. Então lá na sala de aula, que eu vou fazer só de um modo, você vê lá que lá eu ensino sem fórmula, que é com. Então vai ficar 4 fatorial sobre P fatorial, P é 3, 3 fatorial, vezes 4 menos 3, 1 fatorial, né? N menos P, 4 menos 3. Beleza? Então aqui, 1 fatorial, a gente sabe que é 1, então 4, eu vou descer até o 3. Com isso, eu vou simplificar. Então aqui, acabei de achar a combinação de 4 com 3. Agora é só pegar os valores e substituir lá na minha pergunta. O arranjo de 4 em 3, de 4 em 2, 12. Mais a permutação de 3, 6. Menos. E a combinação de 4 em 3, 4. Esses sinais aqui é denunciado, tá? 12 mais 6, 18. 18 menos 4, 14. Então, 14 é a resposta. Foi tranquilo, né? Só para aplicação de fórmula aí. Se vocês quiserem o de combinação lá, você aprende a fazer sem fórmula. Então dá uma olhada aí, que a gente vai para terceira. Foi, galera? Foi, né? Então vamos lá. Olha só. A questão 3, ela é uma questão muito maneira. É recorrente em concurso, cai bastante. Então, um camarada fala que tem uma festa e que cada uma pessoa aperta a mão da outra, se cumprimenta com um aperto de mão. Aí ele fala lá que houve um total de 66 apertos de mão. Aí, de posse das informações, ele te pergunta, né, quantas pessoas, o total de pessoas que tiveram presentes na festa, né? A questão, como eu falei, é clássica e cair.
Então toda vez que você tiver essas questões de aperto de mão, qualquer comprimento onde envolva uma pessoa com outra, ou seja, duas pessoas, você vai fazer combinação. Mas por quê? Lembra que lá no vídeo da teoria eu falei para vocês que a combinação simples, ela não envolve o quê? A ordem não importa. Então, quando você tem um aperto de mão, por exemplo, eu apertar a mão de outra pessoa, não há hierarquia, não há uma importância, há só um cumprimento. Só que aqui é um exercício atípico, porque você vai fazer a combinação de N pessoas. Por que N pessoas? Essas N pessoas serão a pergunta. Essa N pessoas é o total. Você vai combinar N pessoas com 2. Por quê? Para ter aperto de mão, né? O exercício deixou bem claro que é um aperto de mão de o quê? Entre duas pessoas, uma com a outra. E o total de aperto foi 66. Moral da história. Tem questões que você vai ter que usar a fórmula e no meio dela vai ter uma letra. E o valor da combinação já vai ser dado. Então, vamos lá, vamos fazer devagar aqui. Então vamos pegar isso aqui e vamos aplicar a forma de combinação, né? A forma de combinação estou botando aqui embaixo aqui. Aqui na nossa forma de combinação, o N é o maior, sempre fica aqui na esquerda. O P aqui é o 2. Então vamos substituir aqui. Vamos fazer a combinação de N com 2 e depois vamos igualar com 66. O N é o total, continua sendo N fatorial, sobre o P é o 2, vezes N menos P, vezes N menos 2. Para quem assistiu às videoaulas iniciais, lá eu dou ênfase em algumas simplificações, eu falo do fatorial. Então nessas questões vai ser primordial. Por quê? Tá vendo o N fatorial? O N fatorial vai ser desmembrado em N vezes N menos 1 vezes... Agora você me pergunta, Wanderlan, por que eu desmembrei o N fatorial do numerador até o N menos 2? Porque se você reparar, quando eu apliquei a fórmula, quem apareceu aqui no denominador foi quem? N menos 2, que é o resultado da subtração do total de pessoas, e 2 que vem do comprimento. Esse 2 é porque são duas pessoas para haver um aperto de mão. Então, com isso, a gente vai poder simplificar esse fatorial com esse fatorial. Então, como é que vai ficar? Combinação do total de pessoas 2 a 2, que é o aperto de mão, vai ser N vezes N menos 1 sobre 2 fatorial a 2. E isso tem que ser igual a 66, que são os totais de aperto. Então aqui é uma proporção, né? Vamos fazer a multiplicação cruzada. Esse vezes esse vezes esse. N fatorial morreu, porque a gente fez a simplificação. Vai ficar N vezes N menos 1 é igual a 66 vezes 2. N vezes N, N ao quadrado, e N vezes menos 1, menos N, é igual a 66 vezes 2, 12, vai 1, 132. Observem aqui que nós chegamos em quê? Numa equação do segundo grau. Aí quando chega na equação do segundo grau, ou você faz a opção de produto, o 132 é o resultado desse produto e ele foi para lá subtraído. Ou você faz pela fórmula de Bhaskara. Eu vou fazer pela fórmula de Bhaskara pelo fato de você ter números grandes. Então aqui o A é 1, o B é menos 1 e o C é menos delta é igual o B ao quadrado menos 4AC. Então, fórmula de Bhaskara sempre vai aparecer em qualquer exercício. Menos 1 ao quadrado mais 1, expoente par, menos vezes menos mais, 4 vezes 2, 8. Então, o nosso delta deu 529. Agora, vamos usar a outra parte aqui da fórmula de Bhaskara, né? É N igual
menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. E o delta eu vou botar aqui em cima para quem fugiu da escolinha e esqueceu. Lembrando aqui que o A é 1, o B é menos 1 e o C é menos 132. Então vamos lá, menos da fórmula com menos 1, mais raiz de 529. A raiz de 529 é 23. Ué, Wanderlan, por quê? Gente, isso é tabuada, raiz quadrada, é uma coisa que você vai aprendendo com o tempo. Então, com o tempo você chega nisso. Então, a raiz de 529 é 23. A é 2 vezes 1. Mais 1, que é o menos da fórmula com o menos do B, mais ou menos 23 sobre 2. Eu não vou considerar os valores negativos, né? Porque eu não vou ter pessoa cortada no meio. 1 mais 23 sobre 2. 12 é 23 com 1, 24. Falei até a resposta. 24 dividido por 2, 12. Então eu tive um total de 12 pessoas nessa festa para ter 66 apertos de mão. Beleza, galera? Tranquilo, né? Então, é uma questão onde a gente levou um pouquinho mais de tempo, porém, a gente aprendeu uma coisa muito importante, que é trabalhar com a combinação na forma de letras. Foi?